Pronto, gente. Tá? No Insta? Pronto, gente. E no YouTube também? Tá? Tem tudo. Como? Pode ir. Pode. Pronto, a gente tá aqui com um pouquinho de atraso. Vamos fazer uma transmissão simultânea, né? No Instagram ao vivo e no YouTube. A gente teve um probleminha aqui de conexão. Mas pronto, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio do Pod da Fátia. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema extremamente importante que me interessa muito, que trabalho com estética facial, que é a oxigenoterapia hiperbárica. E que é um método relativamente recente, né? Foi reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina em 1995. É um método não farmacológico, extremamente seguro, e que submete ao paciente a uma superexposição de oxigênio e com isso altera o seu metabolismo, fazendo com que ele se torne mais eficaz frente aos processos regenerativos, frente aos processos de reparo tecidual. Para tanto, eu convidei duas pessoas que trabalham muito com medicina hiperbárica, que trabalham com fisioterapia na parte do pós-operatório, que são duas feras na área. E eu acabei de ficar sabendo que uma delas é de Cruz das Almas, então é meu conterrâneo. Então, um alô aí pro pessoal de Cruz das Almas, um beijo grande, que é o Dr. Gabriel Mendes, que é médico hiperbarista, e a doutora Soane Lemos, que é fisioterapeuta, e que trabalham juntos na Oxi Renova, que é uma clínica aqui em Salvador, que cuida exatamente dos pacientes que são para lá encaminhados nessa parte da oxigenoterapia hiperbárica. Passo então a palavra para o Dr. Gabriel, doutora Soane, para que eles possam se apresentar a vocês e começar a falar um pouquinho sobre o tema. Boa noite, gente. Boa noite, Rina, Soane, é um prazer estar aqui, imenso. Fiquei muito feliz com o convite e mais feliz ainda saber que você é minha conterrânea. Pois é. Muito bom saber disso. E, enfim, a gente está aqui hoje para conversar um pouquinho, né, basicamente eu e Sol, do nosso dia a dia, né, que é a oxigenoterapia hiperbárica, é fisioterapia, é ozônio, é pós-operatório, enfim. Que a gente trabalha na Oxi Renova, uma clínica que a gente inaugurou em novembro. Sim. Uma clínica nova, um bebê ainda, né? Localizada ali na Avenida Paulo VI, na Pituba. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre oxigenoterapia hiperbárica, né? Essa meio um trava-língua aí, né? Pois. Enfim, oxigenoterapia hiperbárica. Vamos lá. Vamos lá. Destravar. Oxigenoterapia. Terapia à base de oxigênio, obviamente. Hiperbárica. Hiper é elevado, alto. Bárico é pressão. Então, terapia à base de oxigênio sob pressões elevadas. A definição é essa. A oxigenoterapia hiperbárica, como eu digo sempre, muita gente pensa que é uma coisa nova, uma coisa que está em testes, uma coisa meio futurista, meio Black Mirror, né? Uma coisa meio, isso daqui é não sei. Não. É uma coisa que existe, a ciência em si é antiga, as câmeras individuais que a gente tem que são modernas. Porém, a ciência é uma ciência muito antiga, digamos que uma ciência idosa já. Surgiu lá em 1622, um cientista britânico chamado William Hensel criou o primeiro ambiente hiperbárico. E a partir do século XX, a hiperbárica foi se colocando em prática, né? Foi ganhando voz. E em 1995, o Conselho Federal de Medicina de fato reconheceu a oxigenoterapia hiperbárica como uma modalidade terapêutica adjuvante aos tratamentos. O que é isso? Mais uma ferramenta da medicina em prol de alguma coisa. Essa coisa, cicatrização. E aí na cicatrização a gente fica aqui até Natal falando de cicatrização. Começou muito nessa coisa das feridas que eram difíceis de tratar, né? Na verdade, a hiperbárica iniciou de fato para tratar doença ocasionada pelo mergulho. Os mergulhadores faziam mergulhos a grandes profundidades, retornavam rápido à superfície, essa variação brusca de pressão rápida formavam-se bolhas na corrente sanguínea que impediam o fluxo adequado de sangue, que gerava algumas sequelas semelhantes à do AVC. O paciente ficava com perda de força em um membro, dificuldade na fala, muitos até associavam como lenda, foi pro fundo do mar e voltou assim, é isso mesmo, enfim, daí que surgem as lendas, né? E
iniciou para tratar isso. Doença ocasionada pelo mergulho, formavam-se essas bolhas na corrente sanguínea, denominada de embolia gasosa ou doença descompressiva, e tiveram a brilhante ideia de criar a câmara hiperbárica para colocar oxigênio sob pressão e desfazer essas bolhas na corrente sanguínea. Desfazendo as bolhas, retornava o fluxo adequado de sangue e resolveu o problema. Até hoje é o padrão ouro de tratamento para doença ocasionada pelo mergulho. Recentemente teve aí, agora em Fernando de Noronha. Um turista, exatamente. Um turista em Fernando de Noronha é o local onde mais ocorre doença ocasionada pelo mergulho, doença descompressiva, embolia gasosa. E é onde praticamente menos se usa a hiperbárica. Eles não têm um preparo. Eles deveriam ter um preparo, assim, um ambiente de câmara hiperbárica absurdo. E ele fez o tratamento com a hiperbárica, mas mesmo assim eu não tenho propriedade para falar do grau que ele estava, não sobreviveu, acabou vindo a óbito, né? Enfim, mas é isso, a hiperbárica surgiu inicialmente para isso, embolia gasosa. Só que, se estudando, vendo as relações, viu que tinha muita relação com cicatrização. Aí foi se perguntando por que tem relação com essa cicatrização. E foi se vendo que aqui fora, a gente conversando, a gente respira um oxigênio de cerca de 21% na pressão de 1 atmosfera ao nível do mar. Dentro de um ambiente hiperbárico, de alta pressão, obviamente a gente respira pressão elevada. A gente vai respirar um oxigênio de 99% a 100%, numa pressão de 2 a 3 vezes a pressão que a gente está aqui fora. E o que isso faz? Isso faz com que o fluxo de oxigênio na nossa corrente sanguínea aumente em até 20 vezes mais. E esse aumento em até 20 vezes mais, esse ambiente de hiperóxia, ele faz o que a gente chama de angiogênese, né? Estimula a formação de novos vasos sanguíneos. Anjo é vaso, gênese é formação. Então você estimula a formação de vasos sanguíneos, chegando mais sangue naquele local pouco perfundido, mais células cicatriciais, automaticamente mais perfusão tecidual local, interferindo diretamente na cicatrização. Falando esse apanhado para ficar bem didático em relação ao que é hiperbárica e da onde veio. A lógica é essa. Aí a partir daí a gente brinca aqui. A gente dá para falar em vários âmbitos da medicina. Você consegue usar essa ferramenta para várias coisas. No que se diz respeito da nossa área de atuação, eu e Soane, é pós-operatório. A gente usa muito para isso. Qual foi o nexo causal, assim? O que foi que... Em que ponto foi que se pensou em utilizar esse oxigênio que era manejado para evitar a doença descompressiva para fins terapêuticos, digamos assim? Teve algum aspecto, assim, a virada de chave? Se percebeu, por exemplo, que aqueles mergulhadores tinham lesões e eventualmente cicatrizavam mais rapidamente? Diversos estudos, tem vários estudos que falam uma coisa, outros falam outra, mas o que eu mais acredito é nisso. Alguns mergulhadores tinham lesões e as lesões iam cicatrizando mais rápido, e aí foram fazendo a relação. Pô, será que tem relação com cicatrização? Será que esse negócio melhora também ferida? E aí foi se estudando e viu isso. E aí, da embolia gasosa foi para feridas de difícil cicatrização, extremamente utilizada, muitos estudos falando da relação, diminuição de número de amputações, pé diabético, queimadura, muita queimadura, usa muito para queimadura, síndrome de Fournier, são aquelas lesões gravíssimas. E aí, a partir daí, foi se ramificando, né, as indicações. Entendi. Cada vez mais sendo utilizada nos processos regenerativos, de uma forma geral. Isso, né? na medicina regenerativa, exatamente. Na medicina regenerativa. Perfeito. E hoje a gente já vê também que ela pode ser utilizada no manejo do processo de envelhecimento, mas é uma coisa que a gente vai chegar lá adiante, né? Perfeito. Doutora Soane Lemos, um prazer tê-la aqui igualmente conosco. Vamos lá. Vamos cruzar aí os fios, da fisioterapia com a medicina. Então, eu sou fisioterapeuta, hoje, né, especialista em dermatofuncional e com uma atuação muito mais específica em pós-operatório, em processo de regeneração, em feridas de difícil cicatrização. E a ideia hoje, né, da hiperbárica, da gente realmente ter esse suporte, a gente trabalha muito próximo. Sim. Então, a gente consegue associar, né? Então, na hiperbárica hoje, eu vejo os efeitos dessa hiperbárica, então a gente já trabalha com isso há alguns anos, né? O nosso centro tem, como o Gabriel falou, vai fazer 1 ano, mas a gente já tem
a experiência com pós-operatório de hiperbárica há mais alguns anos. E a gente vê realmente uma evolução muito rápida, né? Esse paciente, ele cursa com menos dor, ele cursa com melhora dos processos cicatriciais, com menos seroma, ou resposta mais rápida, hematoma, enfim. Então, é algo que a gente já tem uma experiência no sentido clínico, né? De acompanhar esses pacientes. E a Oxy veio nesse sentido, da gente realmente conseguir atrelar essas duas coisas. E aí está muito próximo à fisioterapia, e a gente trouxe a questão hoje, né, do ozônio também, que a gente vai aqui falar um pouquinho sobre como uma terapia adjuvante também, mas que em conjunto com a hiperbárica a gente consegue potencializar, principalmente falando de lesões cutâneas, por exemplo, né, onde a gente tem ali especificidades. Então, a gente tem aí um trabalho que vem sendo feito muito bacana, com resultados sensacionais em relação aos pacientes. E a parte de curativo também, né, de curativos especiais, quando é necessário, quando a gente tem alguma lesão realmente de um poder invasivo maior. Muito bem, e hoje eu tive o prazer de ir até a Oxy Renova, né? Conheci a clínica, realmente uma clínica muito bem estruturada. Fiz algumas imagens aqui para que vocês percebam, porque lá me parece que é o único local em Salvador que você tem as câmaras que são particulares, são chamadas de monoplaces, né? Explica um pouquinho como é que funciona isso. Eu coloquei até uma outra imagem aqui, que não é da Oxy Renova, mas que... E que retrata aqui a câmera multiplace. Fala um pouquinho, Gabriel, sobre isso pra gente. Existem dois tipos de câmeras hiperbáricas. A ciência é a mesma, não existe falar que uma é muito melhor que a outra, enfim. Acho que aí é mais pelo fator, a pessoa tá no ambiente mais isolada, mais tranquila, o fator, enfim, de hormônio, de estar mais tranquila, tudo isso interfere. Mas assim, falando... Câmara monoplace e câmara multiplace. A que veio primeiro foi a multiplace. Inicialmente, a mais antiga. O paciente fica submetido num ambiente fechado, semelhante a um submarino, com cerca de 5, 6 pessoas de um lado, do outro. E aí, ele respira oxigênio sob pressão, só que com a máscara no rosto. Ele fica aí dentro segurando uma máscara no rosto, e dentro de uma sessão que o pessoal fala, vai mergulhar que horas? O mergulho é tal hora. É assim que fala lá. Então, o mergulho aí acontece com uma técnica de enfermagem dentro desse ambiente também. Vai ter um técnico aí dentro suporte, que vai fazer esse mergulho com esses pacientes. E aí pode entrar um paciente com a maca, esses pacientes acamados que não conseguem ficar sentados, tem como você entrar com a maca aí, o paciente deitado, e aí acaba tendo aquela mistura, né, de pacientes que estão doentes, pacientes que estão em momento de prevenção de um possível evento adverso, como os pacientes geralmente da plástica, né, e pacientes queimados, pacientes com outros tipos de patologia. Acaba que mistura, tem gente que não se sente confortável, aí é o que eu falo, de uma faz mais efeito que a outra, depende, porque você está num ambiente que você está assustado, está nervoso, está com energia já negativa, vai interferir, obviamente. Mas a ciência é oxigênio também, 99% a 100% na pressão, de 2 a 3 vezes, enfim, cada serviço tem seu protocolo, mas eu já tive a oportunidade de visitar 2 serviços em São Paulo que tem tanto a multiplace como a monoplace do grupo hiperbárico, que foi com quem eu fiz o curso de médico hiperbárico, a doutora Marisa De Agostino, que é a referência, a pioneira da hiperbárica no Brasil. Ela é intensivista, hiperbarista, e lá é assim, mistura os pacientes, obviamente, mas tem muito mais paciente com ferida, grande queimado, como o Sol falou, do que paciente também preventivo de cirurgia plástica, né? Aí a monoplace, que são câmaras individuais que acomodam apenas um paciente, já vieram com essa vertente. Que muito paciente se queixava. O computador está com delay. Que não queria ir para ficar naquele ambiente, ficava até com medo, ficava até com a sensação de que estava doente, né? O paciente de cirurgia plástica, e o paciente de cirurgia plástica terminou a cirurgia e não está doente, ele fez um procedimento.
E aí criaram as câmeras monoplace, de uso individual, aí já são bem mais modernas, né? Televisão, você consegue assistir uma série, um filme. Tem esse ouvir visorzinho música, transparente, não é? Que já dá um formato conforto, cilíndrico, né? totalmente transparente, de acrílico, com material que suporta as pressões. Tem interfone, você consegue se comunicar diretamente com quem está na sala. Na nossa sala fica sempre um médico, uma técnica e uma enfermeira. Todos hiperbaristas, enfermeiro hiperbarista, médico hiperbarista, técnico hiperbarista. E a gente consegue regular, individualizar bem o tratamento. Esse é o grande diferencial para cada paciente. Eu consigo fazer numa velocidade para você, para a sua mãe eu faço em outra, a pressão que eu faço em você eu posso fazer diferente dela, o tempo dura de 60 a 90 minutos. Na Multiplace tem alguns serviços que utilizam até 120 minutos, 2 horas. Mas o mais comum assim de 90 ou de 60 a 90 minutos. Aí a gente usa muito essas câmeras para esse uso bem individualizado. E durante essa exposição ao oxigênio, o paciente costuma relatar algo diferente do que ele sente normalmente na temperatura? O paciente, ele... Assim, a temperatura na atmosfera, na pressão. Quando o paciente entra no ambiente hiperbárico, eu sempre digo a ele, é como se ele estivesse fazendo uma viagem de avião, de fato. Ele, logo no começo, né, na compressão, como se fosse na decolagem, ele sente o ouvido entupir um pouquinho, ele abre, fecha a boca, engole a própria saliva, faz algumas manobras de Valsalva, que vão melhorando esse... E depois estabiliza. Agora, tem pacientes que sentem dor no ouvido, realmente, dor, não sente sensação de ouvido tapado. Então, a gente diminui a velocidade de compressão, faz algumas pausas, a gente consegue individualizar bem com as câmeras individuais. Acho que a grande vantagem, o grande diferencial é isso, a gente consegue individualizar bem. E tem pacientes que não sentem nada, tem pacientes que dormem, mas assim, uma coisa é fato, a hiperbárica acelera o metabolismo em prol da cicatrização, né? Coloca meio que seu corpo para trabalhar em prol daquilo. Então, alguns pacientes sentem a respiração um pouco mais ofegante, quando está dentro da câmara, eu observo bem o padrão respiratório, o drive respiratório do paciente. Chegou a desmaiar? Não, nunca. Desmaiar. Alguns relatam transpiração maior, né? Tem uns que ficam mais sudorese, sentem mais calor, mas assim, nunca, a gente, graças a Deus, nunca teve nenhuma intercorrência, graças aos protocolos que a gente faz antes de iniciar também, que estão bem amarrados. Eu vi uma técnica fazendo a aferição da glicemia previamente e depois, né? Isso. Então, tende sempre a diminuir. Tende sempre a diminuir porque acelera o metabolismo em prol da cicatrização. Então, é igual como se você estivesse fazendo uma atividade física, você que gosta de crossfit. Se você medir se você mede sua glicemia antes do treino, aí você começa a treinar, logo no início sua glicemia ela não vai descer, ela vai subir. Ela sobe, tem um aumento transitório, aí depois, a partir de um tempo, que ela vai caindo, porque seu corpo liga o alerta, ó, tem que jogar mais glicemia lá, para ela não desmaiar. Só que depois aí ele vê que é alarme falso, aí ele vai descendo. Então, a gente sempre faz isso. Paciente, primeira sessão a gente mede, segunda a gente mede sempre na primeira sessão, antes, depois. As demais sessões a gente sempre mede antes, sempre orienta que o paciente vá bem alimentado. Era uma coisa que eu ia te perguntar. Sempre. O jejum não, né? Não, o paciente em jejum não. Ele já sabe que aquele dia não vai ser o dia do jejum dele. Eu gosto muito de jejum, sou muito a favor de jejum, muito a favor. Banho de gelo, jejum, oxigenoterapia, tem sou tudo muito a favor da medicina regenerativa, eu sou muito a favor. Porém, para fazer hiperbárica em relação à segurança, não é o mais adequado, porque pode gerar uma hipoglicemia, e uma hipoglicemia no ambiente fechado não vai ser legal, né? Então, mas a gente nunca teve nada disso. Na prática, a gente vê, assim, como eu trabalhei muito tempo com a hiperbárica antes, né, das câmeras monoplace e depois, existe hoje uma diferença. A gente consegue hoje ter um protocolo
como o Gabriel falou, mais amarrado, né? Uma coisa melhor, inclusive em resultados. Sim. E uma das coisas que os pacientes falavam da questão da câmara multiplace é justamente como o Gabriel também citou, né? Eles têm que segurar essa máscara. Então, por vezes, pelo tempo, 1h30, você não consegue segurar essa máscara o tempo inteiro. Então, o paciente tira ela um pouco, fuga, ele né? fala. E aí, isso faz com que talvez, né? A explicação seja exatamente que porque ele vai conseguir captar menos oxigênio naquele momento e a gente vai ter um efeito menor. Então, assim, para mim, que eu peguei os dois, é indiscutível que hoje os pacientes na câmara monoplace têm um resultado muito melhor, muito superior. Em relação ao ouvido também, né? Porque uma das coisas que podem acontecer dentro de uma sessão de hiperbárica é o barotrauma. Cerca de 2 a 5%, mas é o barotrauma que no avião também a gente pode ter um barotrauma. É isso que eu ia te perguntar, tem alguma Variação de contraindicação, pressão. por exemplo, paciente que tem alguma alteração na tuba auditiva, enfim, que já Pronto, tenha rompido a membrana timpânica, tem alguma contraindicação Esses nesse pacientes sentido? que têm a membrana timpânica rompida não tem contraindicação, não. Mas assim, a gente tem algumas contraindicações que a gente organiza em contraindicações absolutas e contraindicações relativas. As contraindicações absolutas, que é quase a contraindicação absoluta, é o pneumotórax não tratado. As contraindicações relativas, que são: o paciente está gripado, está com asma descompensada, com bronquiolite, com bronquite, com sinusite, está congestionado, está com faringite. É uma das contraindicações relativas. Por quê? Se o paciente está com embolia gasosa e está assim, faz hiperbárica. Não tem problema não. Tem que salvar a vida dele. Tem que salvar a vida dele. O que pode gerar um barotrauma, mas pelo menos ele tem uma lesão no ouvido, depois resolve, mas salva a vida dele. Mas é por isso que são relativos. Você tem que avaliar cada caso. Mas o paciente está no pós-operatório preventivo e está gripado e tal, eu falo, não, vamos esperar melhorar, para fazer, porque corre o risco de gerar um barotrauma, porque a gente tem os ossos pneumáticos, são preenchidos por ar e está ali congestionado, já tem um volume que não era para estar. Aí você ainda coloca pressão, o risco de barotrauma é absurdo. Nesses casos, o paciente bem, o risco de barotrauma é mínimo, e do jeito que a gente faz, regulando a pressão, está sempre conversando, como é que está o ouvido, está tudo tranquilo e tal, o risco da prática da gente, nunca teve ninguém que teve uma lesão, teve barotrauma nenhum. Então a gente consegue aí, por isso que eu gosto muito não sou contra a multiplace de forma alguma, mas eu gosto muito da monoplace por isso. Você tem o controle todo personaliza muito o personaliza atendimento, né? muito bem. Isso é muito legal. Depois a multiplace, eu acho que deve ser muito chato você estar ali num pós-operatório, por exemplo, de uma cirurgia plástica e estar ao lado de uma pessoa que está com a infecção. Isso, muita gente que acontece, né? Você está sentado. Você está deitado, dormindo, deitado, vendo um filme, isso é mais atrativo. Porém, tem muita gente que prefere a multiplace por questão da claustrofobia. Sim, é uma coisa porque que eu ia te perguntar. Grupo, exatamente. Tá como em grupo. maneja-se esses pacientes, né? Tem muita... Os pacientes de claustrofobia, a cada 10 pacientes de claustrofobia, a gente consegue fazer sessões 7, 8. Muitos em sol, chega lá falando, não tem quem faça eu entrar aí dentro, eu não entrei nem que me pague. Só que aí a gente mostra para ele que não é, porque muita gente fala, eu quando faço ressonância, eu só faço naquela aberta. Eu falo, mas quem te disse que parece com ressonância? Não tem nada a ver com ressonância. Porque não é muito perto, você fica distante, é transparente, você tem contato com alguém, você pode se movimentar, você não fica parado, você pode virar de lado. Dormir, virar de lado. Então é bem diferente, e aí a cada 10, 7, 8 fazem, a gente conversando, às vezes a gente faz alguma medicação para tranquilizar ele. O bom e velho papoterapia, né? A boa e velha papoterapia. Exatamente, que sempre funciona. Que sempre funciona. Me diz uma coisa, em geral, existem algumas condições que você normalmente preconiza que o paciente ou o médico que precisa de uma prescrição médica, né? Necessariamente, não é isso? A gente geralmente pede só um relatório médico. Indico sessões de oxigenoterapia hiperbárica. O nosso público é mais cirurgião, né? Plástico. 90%, digamos assim. A gente pede só um relatório, não precisa ser um relatório, né? Não, só que indica, o paciente fez tal cirurgia, indica com relação
Só isso, Em tranquilo. quais casos o paciente é orientado, aconselhado a fazer uso da oxigenoterapia prévia ao procedimento cirúrgico? Bom. Existem algumas condições assim que... Muitos cirurgiões, quando mandam assim, prévio já, é cirurgia secundária, terciária, quaternária, Pacientes que já nariz, tiveram mão. complicação antes. Isso. que já fizeram cirurgias antes, né? E que tiveram muita dificuldade em cicatrização. E aí fala, é interessante que você use essa estratégia, essa ferramenta, pré e pós, enfim. Às vezes nem a mesma cirurgia, mas uma outra cirurgia que Paciente ele já cursou tabagista, com isso, diabético, bariátrico, é, que são pacientes que têm, né, um comprometimento vascular ou Na E cicatrização. aí geralmente os cirurgiões fazem isso, mas a grande maioria é mais pós-operatório mesmo, assim, fez a cirurgia, é interessante que você faça. Aham. Muitos mandam de protocolo e a outra parte manda mais assim, ó, eu acho que pode ficar melhor. Vai fazer hiperbárica para ver se melhora um pouco aí, para ver se acelera muito o paciente, porque assim, aqui em Salvador, né, no Brasil, na verdade, a gente acho que é o local que é mais assim, nível 1 de cirurgia plástica. Todo mundo vem de fora para operar aqui. A gente recebe muito paciente, eu e o Sol, que moram fora, né, Sol? fora do país. Então os inclusive. pacientes só têm 15, 20 dias para Sim. se recuperar. E aí, uma das estratégias que o cirurgião fala, ó, você quer se recuperar mais rápido, você vai viajar de avião depois, Ah. prevenir trombose, vai fazer essa coisa aqui, que é hiperbárica, é interessante você fazer hiperbárica, associar com ozônio, fazer uma fisioterapia bem direcionada, que é essa fisioterapia dermatofuncional, de mobilidade, enfim, não é aquela fisioterapia que o pessoal acha que é drenagem, né? Eu Sim, sempre falo isso sim. com o pessoal. O pessoal acha que fisioterapia pós-operatória é drenagem, não tem nada a ver, né? É muito além disso, né? Sim. Enfim. Pronto, uma coisa que eu tenho uma dúvida e uma curiosidade. Como é o manejo do paciente portador de uma neoplasia com relação à submissão a uma superexposição de oxigênio, uma vez que essa superexposição promove um aumento vascular, não é uma biogênese mitocondrial maior? Como é que há uma contraindicação nesse sentido ou não? Diversos estudos antigamente associavam, né, isso desse medo. O paciente oncológico não pode fazer hiperbárica porque vai proporcionar Ativar, o crescimento daquelas exato. células e Aham. vai piorar. E caiu por terra, muitas meta-análises mostram que não faz isso, não aumenta esse nível de células cancerígenas. A gente tem, né, de fato, o aumento transitório bem no início ali das espécies reativas de oxigênio. Só que junto disso a gente tem o aumento da glutationa, né, que tem a ver com as proteínas. E o aumento da glutationa é muito maior do que esse aumento transitório de espécies reativas de Mas isso oxigênio. mesmo numa única sessão ou a gente Mesmo. precisa ter várias sessões para que isso aconteça? Aí você fez uma pergunta boa, porque tem muitos estudos que são em poucos pacientes, em uns 50, 20, 30 pacientes, só que uma coisa que assim está bem sedimentada no mundo da Sociedade Médica de Oxigenoterapia Hiperbárica é que não piora o câncer e não potencializa um câncer. Muito paciente que está, por exemplo, fazendo uma radioterapia, é indicado que ele faça hiperbárica? É sensacional que ele faça hiperbárica antes da radioterapia, que a radioterapia deixa a pele mais sensível, mais fina, tem o que a gente chama das lesões actínicas, né? Sim. Então, já para você preparar o organismo e já tratar, você usa a hiperbárica como uma ferramenta de tratamento disso. Mais uma coisa que fique bem clara, muita gente tem essa dúvida, eu tinha muito essa dúvida, Sim, se piorava o câncer. Se usar hiperbárica no paciente que tem câncer, vai aumentar a vascularização naquele local. Sim. E vai aumentar a célula cancerígena. E não vai fazer isso, não. De fato, não. A gente, pronto, eu li bastante sobre medicina hiperbárica, sobre oxigenoterapia, e eu entendo que é muito o manejo, né, do estresse oxidativo que Isso. há. O tempo de exposição. O tempo de exposição. E assim, o processo inflamatório gera um estresse oxidativo. Ao mesmo tempo que o estresse oxidativo também gera o processo inflamatório, né? E quando você se submete à câmara hiperbárica, me corrija se eu estiver errada, você tem um estresse oxidativo maior, mas em compensação também você aumenta a regulação daquelas genes que produzem antioxidantes. Isso, então, exatamente. E isso é o efeito protetor, o efeito benéfico da oxigenoterapia.
hiperbárica para o interferindo na longevidade. Na longevidade, né? No processo de envelhecimento Diminuição de L6, porque assim, não é que a hiperbárica cessa, né? Para o processo inflamatório. O processo inflamatório tem que acontecer, Sim, é fisiológico. Isso. Ela faz o que a modulado. gente chama de... Ela modula o processo inflamatório, controla. É como eu falei uma vez, como se você estivesse indo para uma guerra. Em vez de você está indo enfrentar 100 soldados, você está levando 1000. Não precisa levar 1000 para enfrentar 100. Você vai gastar energia demais, sem necessidade. Então o que a hiperbárica faz é, sei lá, o nosso corpo está com um exército imenso lá. Não precisa isso tudo não. Fica calmo, vamos só esse grupo aqui. Vamos modular o processo inflamatório, porque o processo inflamatório exacerbado gera diversas lesões, propicia infecção. Você usando a hiperbárica, aí já entrando na parte de pós-operatório, você usando a hiperbárica, qual a grande razão que o cirurgião plástico quer que o paciente dele faça de preventivo a hiperbárica? É o quê? Basicamente, você separa em 3 coisas. Ele quer que o paciente dele tenha mais conforto, ter mais segurança e mais fluidez, rapidez no pós-operatório, que não tem aquele pós-operatório que ele fala, por que eu fui inventar isso? Não era para ter feito isso, eu estava quieto no meu canto, eu fui inventar isso, eu não precisava. Aí o marido ou o filho fala, eu te falei, não precisava disso, enfim. Então ele quer que o paciente tenha mais conforto, por quê? Diminui o processo inflamatório, controla, reduz inchaço, edema, reduz aquele acúmulo de líquido, reduz dor, o paciente já dorme melhor, ou já sente menos dor, já se posiciona melhor, reduz a fadiga central, periférica, automaticamente tem um sono reparador, e o sono reparador é a base da pirâmide. Menor estresse oxidativo. Sono reparador, você tem um equilíbrio hormonal, menor estresse oxidativo, tudo direitinho, consequentemente o paciente vai se recuperar mais rápido. E prevenção de eventos adversos, como trombose, acúmulo de seroma, formação de hematoma, que é disparado, né, o mais comum em um pós-operatório. E você consegue prevenir esses eventos adversos. Cirurgião que usa tecnologias, lipoaspiração, argoplasma, lipo com renúvel. Então, assim, você usando a hiperbárica, você consegue potencializar esse resultado e prevenir possíveis eventos adversos, como o sofrimento tecidual local, enfim. E a fluidez, é como se você estivesse devolvendo um combustível, né, para o corpo. Então, o paciente tem um pós-operatório muito mais rápido, com diminuição de queda de cabelo, melhora da pele, ritmo intestinal, das unhas. Tem muita melhora, justamente por isso. Reduz a fadiga, dorme melhor, controla os hormônios. Se você for ver a fundo, é mais isso, porque você tem um sono reparador. Sim, você controla os hormônios de cortisol, redução de estresse oxidativo. E aí melhora tudo. Mas assim, é fato que a gente entende que, talvez eu vou falar uma coisa, não sei se procede, mas o número de sessões, vamos imaginar, prévias até a cirurgia ou até no pós-operatório, está muito relacionado a cada grau de inflamação ou de dano tecidual, de sofrimento tecidual que aquele paciente está sofrendo. Isso procede, né? Tem uma lógica, não é isso? Mas assim, nesses casos que a gente quer diminuir o processo inflamatório, para o paciente ter um pós-operatório melhor, uma sessão só já é suficiente para que isso aconteça, ou a gente precisa necessariamente que seja uma superexposição recorrente dentro de um intervalo já previamente determinado? É preciso haver isso realmente para a gente ter um efeito, um resultado melhor? Não, assim, a gente imagina que sim, mas por quê? Se sim, por quê? Sei, por conta sim a resposta, por conta da continuidade. Você tem que dar continuidade ao tratamento, porque essa exposição, uma vez só, o paciente fez uma lipoaspiração de contorno corporal completo, você fez uma sessão de hiperbárica, vai ajudar? Vai, mas uma só não vai resolver. Ele tem que dar continuidade, porque os estudos mostram que essa hiperexposição, muitas meta-análises mostram, paciente que fez apenas uma sessão de hiperbárica após a cirurgia, paciente que fez 2, paciente que fez 3, paciente que fez 5, 10. O paciente que fez mais sessões
pós-operatórias, não mais assim que eu digo 50 sessões, 40, de 10 a 15 até 20 sessões, tiveram um resultado muito melhor. Um efeito protetor. Um efeito protetor muito melhor, através dessa continuidade, dessa hiperexposição, né? Só que dentro de um intervalo de tempo. Tem pacientes mesmo que a gente fez o tratamento, foi uma das primeiras pacientes, a gente tem até um vídeo no Instagram, foi um dos pacientes que mais marcou a gente da Brasília, que teve uma erisipela bulhosa que evoluiu com a ferida crônica de difícil cicatrização, com diagnóstico já de amputação, enfim. E a gente fez o tratamento dela. Quando chegou na 10ª sessão, eu avaliei e falei, ó, aqui vamos fazer. Ela fez segunda, terça, quarta, quinta, porque a gente funciona de segunda a sábado. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí depois segunda, terça, quarta. Aí quando ela chegou na 10ª sessão, eu falei, ó, vamos agora fazer um dia sim, um dia não. Para não fazer 10, 15 sessões seguidas. Até porque existe o tempo de cicatrização, de né? Que a gente já deixar o que corpo seja. responder um pouquinho, sem essa hiperexposição. Então, é isso que eu digo. Cada paciente usa uma estratégia. Tem que ter esse manejo, usa uma né? estratégia. Não, por exemplo, o paciente de pós-operatório de cirurgia plástica, eu não vou fazer 10 sessões nele, 10 sessões idênticas, iguais, com a mesma pressão, com a mesma velocidade. Não vou fazer. Eu faço diferente. A primeira sessão é de um jeito, a segunda é de outro. Talvez a terceira é igual à segunda, talvez a quarta é igual à terceira. E aí você vai, porque você vai manejando, não faz aquela hiperexposição lá máxima todos os dias durante 10 dias, que vai, de fato, ter um efeito que não é benéfico para o paciente. Então você consegue manejar, espaçar sessões, é uma estratégia interessante que a gente faz. Tempo de sessão de 60 a 90 minutos, velocidade de tratamento, a pressão que eu chego naquele paciente. Então a gente consegue modular para ele não ter essa hiperexposição e acabar não tá tendo benefício, depois malefício, depois benefício. Quer que ele tenha benefício o tempo inteiro. Pronto, que seja uma coisa mais linear e consistente, entendeu? Né? Eu tô te perguntando isso porque eu fico eu fico muito curiosa, porque eu imagino, poxa, a gente está injetando oxigênio na circulação do paciente, né? O oxigênio promove um estresse oxidativo. Tudo bem, aí vai haver a produção, vai ter uma regulação para cima dos antioxidantes, né? Que vão... Mas assim, semelhante aos banhos de gelo que acontecem, né? Eles precisam ter um intervalo e ter uma consistência, uma regularidade. Porque a gente sabe, me corrige se eu estou errado, a meia-vida do antioxidante, né, é maior do que a do radical livre. Então, o que acontece? Você vai acumulando, na medida em que você vai se expondo àquele fenômeno, que a princípio, se fosse uma exposição única, não seria tão benéfico, né? Sim. Na medida em que você vai se expondo àquele agente que deletério inicialmente, você vai ganhando uma série de outros agentes que vão reverter e que vão te dar um efeito protetor, que é o banho de gelo, que é o jejum intermitente, acontece também, né? Que a gente pensa aí também, né? Que a gente pensa para o ozônio também é o tipo de agressão, né? Que sofreu. Por isso a questão da individualidade nesse protocolo. Porque quando a gente fala de uma cirurgia plástica, por exemplo, é uma agressão única, né? Quando a gente fala de um procedimento de Hoff, é uma agressão única, né? Então a paciente fez ali, você tem a extensão baseado no que você usou, nos recursos, nas próprias tecnologias. E aí, daí, esse paciente vai ter também uma resposta inflamatória baseada nesse fator de agressão. Um trauma. Então, por isso que às vezes em pós a gente tem isso muito mais rápido, né? E quando você traz na questão da ferida, se a gente está falando de uma ferida crônica, mesmo que você faça ela ali todo dia, a resposta vai ser diferente, porque agora a gente precisa de uma epitelização, que é diferente, que o corpo tem o tempo dele de resposta. Vai mudando, né? Exato, um atleta, né? A mesma coisa. Então, quando é que ele se expõe àquele, né, aquele nível de estresse maior e aquele processo inflamatório deflagrou, quando é essa periodicidade desse atleta. Então, essa questão do banho de gelo que você falou, eu acho que tudo tem a ver com qual é o fator agressor. Muita gente tem essa dúvida, só faz se fizer todo dia sequenciar, ou se eu fizer uma hoje, amanhã não faço, depois faço. Depende, tudo depende, como é a lesão,
qual a estratégia que você quer seguir. No pós, a gente termina vendo mais rápido os 10 dias quase seguidos, ou pelo menos próximo, porque os primeiros 15 dias são os piores. Né? Então, onde o paciente sente mais dor. Então, qualquer melhora para ele ajuda. Para quem não tem nada, não tá exatamente. E também da extensão. Uma lipoaspiração corporal é completamente diferente de uma submentoniana. Exatamente, de uma submentoniana. Então, o número também tem que ser diferente, né? E é engraçado também porque eu faço uma correlação com os bioestimuladores que nós usamos na ROF, né? Que vai depender, a resposta tecidual, a gente sempre fala para os pacientes, vai depender muito mais do paciente, do que ele vai poder entregar frente à existência daquele material ali inoculado no tecido, do que propriamente ao que o material pode fazer unicamente sozinho, né? Então, a gente espera uma resposta muito melhor num paciente mais jovem do que num paciente depois de 50, 60 anos. Então, a gente já deixa isso bem claro, alinhado, porque de fato vai haver uma diferença nesse sentido, né? Que é injusto, né? Porque o paciente de 50 precisa mais do que o paciente de 20, né? Pois é. Um dia você veremos. E me diz uma coisa, eu posso fazer uma hiperbárica e no dia seguinte ou no mesmo dia eu posso ir lá dar mais, fazer um crossfit? Deve, aí você vai no chegar mesmo lá, dia? O pessoal vai querer fazer exame antidoping. E você? Já quero fazer sem fazer hiperbárica, imagine. Claro que pode, pode tranquilamente. Paciente com marca-passo pode entrar na câmara hiperbárica? Depende quanto tempo ele colocou esse marca-passo, como é esse marca-passo, tudo depende. Depende de algumas circunstâncias, mas os mais modernos, enfim, não tem contraindicação, mas tem que avaliar. É tudo anamnese, né? Faz uma anamnese completa que aí você identifica direitinho, mas muita gente tem essa dúvida. Antes da hiperbárica, eu tenho alguma restrição, depois eu tenho alguma restrição, não tem restrição nenhuma, nem antes nem depois. A única restrição antes é se alimente antes de fazer a sessão, ponto. O resto, tranquilo. Posso fazer hiperbárica tomando antibiótico? Se você tiver com algum processo infeccioso, vai ser excelente, porque os antibióticos no meio pobre em oxigênio, eles fazem a festa, né? Eles adoram, eles se proliferam. E no meio rico em oxigênio, eles não gostam, saem correndo. Então, a hiperbárica potencializa a ação de diversos antibióticos, principalmente esses mais comuns do nosso dia a dia. Então, pode fazer hiperbárica tomando antibiótico, tomando anti-inflamatório, tomando seus remédios de pressão. Muito paciente só gosta de fazer isso. Vai operar, suspende o remédio de pressão, suspende o remédio de diabetes. Quando a gente vai fazer a glicemia lá em cima, que foi, não é porque eu não tomo remédio, porque porque eu ia fazer a cirurgia. O que tem alguma coisa com? Eu ia fazer hiperbárica, vai baixar um pouquinho a glicemia, vai controlar. Pode tranquilamente tomar suas medicações, sem problema nenhum. Pode e deve tomar suas medicações, e pós-hiperbárica não tem restrição nenhuma. Pode fazer o que você quiser fazer, sem problema nenhum. Muito bem. Agora vamos explorar um pouquinho o ozônio e assim entender um pouquinho essa associação de técnicas que eu acho sempre fantástica, né? Associar técnicas, recursos. E aí eu fico pensando, a gente fala em hiperbárica, a gente fala em 99% de oxigênio, e no ozônio a gente tem mais ou menos essa mesma proporção, né? Então, no ozônio hoje, o que a gente tem é uma mistura, né, gasosa de oxigênio medicinal, que passa por um aparelho. E esse aparelho, ele vai gerar uma alta frequência, dispersar essas moléculas de oxigênio e elas vão se reagrupar. Nesse reagrupamento, algumas se agrupam em 3 moléculas e por isso é o O3, que é o ozônio. Então, normalmente, quando a gente faz a injeção desse gás, a insuflação, né, do paciente, a gente vai ter ali uma mistura de 94, 95% de oxigênio, 5% ou até 4% de ozônio. E é esse poder, né, então a gente vai somar as duas coisas. Então, quando eu penso em lesão, quando eu penso em oxigenação, eu vou ter o oxigênio, né, colocado ali, e eu vou ter o ozônio. E qual é a diferença? Então, por que eu não boto só o oxigênio? Porque ele não vai ter a facilidade para entrar nas células, no tecido. O O3 tem uma facilidade maior. Ele vai ter uma facilidade maior. Então, ele vai conseguir atuar diretamente, né, nas nossas células, nos eritrócitos, fazendo com que a dispersão desse oxigênio seja mais rápida para o tecido. Então, esse é o grande pulo do gato, né? Por que a gente não usa só o oxigênio? Porque a gente vai estar infiltrando um gás que ele vai estar ali e ele não vai ter ação. Então, como o oxigênio, ou como o ozônio, ele vai alterar a permeabilidade, então ele vai conseguir fazer esse oxigênio ser melhor
distribuído no tecido. É como se fosse uma hiperbárica no Local. no microambiente. Exato, né? por isso que a gente fala tanto, né, e lá a gente preconiza isso, a gente trabalha realmente muito junto, de pensar, olha, aquele paciente chegou, às vezes o paciente que chegou para hiperbárica, e aí Gabriel já olhou, já fez uma anamnese, já falou, Sol, eu acho que vale a pena a gente ver esse paciente, e aí a gente vai lá, avalia esse paciente pro ozônio, e concomitante a gente faz, né, a associação das duas técnicas, principalmente quando a gente está falando de questões locais. Sim. Porque, né, de alterações locais, de queimadura, de ferida, de hipovascularização, de isquemia, porque a gente consegue chegar rapidamente. Muito pontual, né? Muita gente tem essa dúvida, se pode trocar uma coisa pela outra, pode substituir uma coisa pela outra, ou se pode fazer as duas juntas, se uma não anularia a outra, ou atrapalhava. Às vezes o paciente fala, eu fiz a ozônio, já vou fazer hiperbárica, vai ser tudo hoje. É hoje mesmo, porque dá muito certo, hein, Sol? Com muito certeza. Certo. A gente vê aquele sofrimento tecidual ali que a gente às vezes meio que quer, a gente quer ignorar, não, é que não vai evoluir. Não, vamos fazer um ozôniozinho. Faz o ozônio, faz hiperbárica. Quando ele sai da sessão, é imediato. Se você vê a foto antes de fazer a sessão, sem nada, você fez o ozônio, fez a hiperbárica, saiu, parece que é outra pessoa. Outra lesão. Local. É uma diferença absurda, porque você consegue perfundir rápido ali, aquele local. E aí você retarda muito um sofrimento tecidual. Às vezes o sofrimento já é muito grande, você diminui ou faz com que ele não se alastre. Sim, ou você evita um. Sol tem muito mais esse olhar de tipo, rapaz, aqui cabe um ozônio do que eu. Porque ela bate o olho e fala, rapaz, vamos fazer logo aqui. Às vezes eu falo, pô, tá normal, tá bonitinho. Ela, rapaz, não tá não. Vamos fazer aqui. Já é a diferença, né? Muito com ela. Aí que ela maravilha. fala, vou fazer aqui. Aí eu, ótimo, você tá falando, vamos fazer. Ela faz. Quando faz a barbárie que sai, rapaz, a pele clara, branquinha. Não, você mostrou ontem. Isso foi ontem. Vamos falar aqui, one time. Ontem. Você mostrou essa foto aqui da paciente de madrugada. Ou foi de madrugada, foi de noite. Você foi ver a paciente, ela foi ver a paciente de noite, e aí já fez, viu assim, rapaz, acho que poderia ficar legal. Hoje tem uns protocolos, né, de o ozônio logo no pós-operatório imediato. Então a gente faz o paciente ainda no horas day. depois. E ele começa o protocolo da hiperbárica no dia seguinte. Aí ela, quando chegou de manhã pra mim, eu falei, pô, tá clarinho, tá ótimo. Ela falou, deixa eu te mostrar ontem de noite como tava. Ela me mostrou tudo, já querendo ter um sofrimento. Eu falei, rapaz, de questão de horas. Só que ela já fez o ozônio, já chegou pra mim, aí já fiz hiperbárica, evoluiu super bem. Descomprime rápido, não é? Rápido. Então você. Porque a lesão é imediata, né? O grande problema da isquemia é o que ela gera. Então, primeiro você começa com o processo isquêmico, aí quando você entra na necrose, todos aqueles fatores que você vai liberar ali são eles que não vão, né? Que vão fazer com que a ferida evolua negativamente. Sim. Quando a gente consegue, logo nesse início, interromper, aí a gente está no melhor dos mundos. O paciente, realmente, a gente tira o paciente do curso. Isso é uma realidade no nosso dia a dia. Tira o paciente do curso. Que bom. Vocês têm recebido muitos pacientes, assim, da harmonização facial nesse um ano de clínica? Não, nosso maior público é plástico. Ainda pouco. A gente teve um caso, né, há pouco tempo, de uma paciente que fez harmonização, preenchimento na região nasal, e cursou com uma diminuição de vascularização. Então, começou um processo de isquemia. A profissional, né, uma dentista que estava acompanhando ela, então deu todo o suporte nesse sentido de avaliação, de encaminhamento intra-colegas, né, com outros profissionais, fez a enzima, né, no caso a hialuronidase inicialmente, e ela começou o processo com a gente, né, então ela foi primeiro para a hiperbárica, que foi a indicação, ela não conhecia, inclusive, acho que esse talvez seja o nosso ainda grande entrave, né, as pessoas não sabem que podem se beneficiar com isso e a gente fala assim, aumentar a sua segurança. Eu acho que não tem nada melhor para um profissional do que você fazer um procedimento e dormir tranquilo, sabendo que seu paciente vai ter uma evolução satisfatória. Eu acho que ainda é uma questão de conhecimento, de educação. Exatamente. E uma das coisas que a gente estava comentando antes de começar a gravação é que justamente eu fiz questão de chamá-los aqui porque eu trabalho
com a harmonização, eu estou no meio das pessoas que fazem isso, e a gente vive sempre sob o risco de ter uma intercorrência. Por mais que a gente saiba e perceba o relevo anatômico do paciente, existem variações anatômicas. Né? Existe um time, né? Existe um time, existem pacientes que já foram manipulados cirurgicamente, que tem um risco maior, porque muitas vezes aquela malha, aquela vascularização, ela se altera, né? Então, o que era para estar num determinado lugar, de repente não está, a gente tem ali uma fibrose, enfim, então, é muito importante fazer esse trabalho no sentido de mostrar aos profissionais que tem um serviço aqui em Salvador, um serviço de referência, que vocês têm esse olhar, né, de acolher o paciente, de dar um tratamento personalizado, né, de fazer um atendimento multidisciplinar com a fisioterapeuta que tem uma grande experiência, né, com o hiperbarista. Então, eu acho que isso é muito importante. E com o profissional que indicou esse paciente. Com o profissional que indicou, então, quando a gente recebe um paciente, a gente entende que ali ele vai cursar com o tratamento, mas ele veio de alguém. Sim. Então, a gente está sempre em contato, o Gabriel, quando né, triangulando, né? Exatamente. Então, assim, vamos ver o que é, vamos explicar o que é, vamos mostrar essa evolução, porque às vezes você também não tem essa possibilidade de acompanhar diário, ele está lá. Então, a gente já manda, já tira foto, já retrai. O profissional, ele saber que o paciente dele está sendo acompanhado todos os dias. Isso. Né? Tá vendo lá dia a dia, ele está sendo informado como é que está evoluindo. Fica confortável, dá mais segurança para ele. Ele está sendo informado. E é como você falou, né? Às vezes não é naquela hora. Essa paciente, por exemplo, que essa gente teve essa experiência, ela foi para casa e aí depois ela começa a cursar com uma diminuição de sensibilidade. Quando tira a foto, já tá aquela coisa assim, né? Bem mosqueada, aquela pele já sem vascularização. E aí começa o desespero, né? Exato. Só que ali você fez aquele primeiro, mas o que já iniciou do sofrimento... Já está em curso. Já está em curso. E aí a gente vai ter uma lesão de pele, né? Então... E assim, e face qualquer mínimo evento é no máximo evento, não é? Mostrar para o paciente que existe uma alternativa para dar mais segurança a ele, acho que é muito importante. Por mais que ele, não vou fazer não quero fazer, mas ele foi ofertado, existe uma ferramenta que vai dar mais segurança no teu pós-operatório, no teu pós-procedimento. O que é? A oxigenoterapia hiperbárica é uma terapia que de fato, eu gosto de mostrar para os pacientes que é um momento terapêutico. Você viu hoje lá luzes, meia luz, que só fala que a sala da escuridão, aquele escuro aqui, se reta, se ligando tudo. Porque é um momento ali terapêutico, o paciente o paciente cochila, o paciente não se sente num ambiente de doente, um ambiente hospitalar. No momento ali realmente de terapia, porque a intenção é que o paciente se apaixone pela experiência. Pelo processo. Ele não está ali só no caso, eu tenho que estar aqui para não ter complicação. Não é esse pensamento. Você está aqui para você ter um pós-operatório melhor, ponto. E aí entra várias questões, mas é para ter melhor, para ser fluido. E é isso que o cirurgião plástico preza pelo paciente. Ele sabe que o paciente dele não é um paciente doente. O paciente não está doente, o paciente está em busca de algum ajuste ali para melhorar a sua autoestima. Então, ele fala, eu vou ofertar tudo que há de melhor, de mais moderno para o meu paciente, para ele ter um pós-operatório tranquilo. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Então, eu acho que a grande razão dos cirurgiões plásticos mandar o paciente é isso. O paciente ter mais uma ferramenta para dar mais tranquilidade, tanto para ele, cirurgião, quanto para o paciente dele. É aquilo que você falou da experiência, exato, né? E que venham, assim, né, os outros profissionais. Eu acho que a cirurgia plástica é porque hoje, né, termina sendo um foco, tem sido falado em todos os lugares, mas é como você citou, a gente tem aí o profissional, o dentista, que hoje trabalha muito com essa parte, né, de harmonização, os biomédicos. Né? Então, assim, é uma ideia de a gente não estar ali, e uma coisa que é muito importante que a gente fala normalmente com profissionais é que, assim, nós não estamos desse lado para julgar, né? Porque isso é uma coisa muito do profissional. Muitas vezes ele não encaminha o paciente, porque assim, vai parecer que ele fez uma complicação, né? Muito pelo contrário. A gente entende que todo procedimento ele traz riscos. E é como você falou, que traz aí junto consigo uma série de fatores. Então lá, a gente vai acolher esse paciente, né? Não existe essa coisa de, como foi feito. Não. Sim, claro. O paciente ele já chega com uma indicação desse profissional. A gente vai acolher e vai mostrar que assim, diante daquilo, estamos no melhor caminho. É isso que a gente tem. E não como foi
foi que chegou a isso? Chegou a isso a partir do momento que você resolveu fazer. O risco de complicação, ele é inerente, né, ao processo. Exatamente. Então, de forma alguma, a gente não tem isso, não tem conversa sobre quem foi algo. Isso é uma restrição ali. Então, o paciente chegou, teve um procedimento. O fato das câmeras monoplaces trazem essa individualidade, né? A gente está num serviço em conjunto, já precisa fazer o ozônio, a gente já faz ali naquele momento, o paciente já sai com uma outra, né? Com uma outra visão, com uma outra experiência. E assim, com conforto de quem sabe que vai tudo correr bem. Conforto. Exato. Não é? A paciente da gente hoje, tive que acordar. Tava dormindo total. Ó, terminou a sessão, acordei, mas é muito bacana. Então é isso. O pós-operatório eu encaro como um dos momentos, né? Se não, o momento de maior fragilidade do paciente. O paciente está muito frágil, está cheio de dúvida, cheio de dor, tá assim, pô, será que era para eu ter feito isso mesmo? Então você tem que ter um acolhimento com ele, não é simplesmente colocar dentro de um local, fazer uma sessão e tchau. Não, você tem que ter dar esse atendimento personalizado, esse atendimento com muito acolhimento e passar segurança para o paciente. O paciente sabe ali, teve uma das nossas primeiras pacientes, né, Kizzy, ela falou da última vez que ela foi lá, ela falou o que mais me tranquilizava, ela e a outra paciente, eu esqueci o nome dela agora, que era isso, ela está sendo acompanhada todos os dias. Está sendo vista. Está sendo vista todos os dias. Então isso dava muita segurança, muita tranquilidade para ela. Ter um pós-operatório não acompanhado só daqui a 7 dias uma revisão. Daqui a uma semana uma revisão. Isso é muito importante. E isso deixa o paciente tranquilo. O paciente tranquilo, dorme melhor, o paciente, os hormônios ficam melhor, tudo melhora. Então o pós-operatório tende a ser sucesso. Tende a ser super tranquilo. Isso é maravilhoso, inclusive é protocolo, né, na harmonização, nos casos de necrose tecidual, de suspeita de necrose, a gente está encaminhando o paciente para fazer sessões de hiperbárica. Isso é protocolar, mas eu acho que o que precisa talvez mudar um pouco, ou a gente aprimorar, ou incrementar um pouco, melhor dizendo, é justamente talvez esse atendimento prévio, esse né? Time, né? Esse momento da indicação, né? Que a hiperbárica é muito assim. Quando complica, manda para hiperbárica. Só que as pessoas já estão mudando mais esse pensamento. Né? Não esperar complicar e mostrar ao paciente que existe essa possibilidade, né? Sim. E que não é só na ocorrência de uma eventual intercorrência, né? Como o próprio nome diz. Mas assim, do próprio processo mesmo de regeneração tecidual, né? De melhoria de qualidade de pele, que acaba sendo uma ferramenta importante também para o paciente no manejo do envelhecimento. E de tempo de resposta, né? Acho que todo mundo hoje, provavelmente, o que você mais escuta no seu consultório é quanto tempo eu vou precisar ficar afastada, posso voltar a trabalhar amanhã, né? Então, hoje as pessoas têm uma vida mais célere, né? Mais rápida. E a recuperação mais rápida também ela existe. Então, eu acho que o profissional, no que a gente hoje busca, né, difundir, é exatamente isso. Independente, como o Gabriel falou, se o paciente vai fazer ou não, para mim, a importância do profissional é dizer a ele que existe. Cabe ao paciente, claro, em determinados momentos, o livre-arbítrio de fazer ou não. Né? Do mesmo jeito que ele faz um bom pós-operatório ou não. Né? E, no meu caso especificamente, né, a fisioterapia, deixar muito claro que, assim, quando a gente pensa ali hoje no centro, no Oxi Renova, a depender de qual seja essa indicação desse paciente, ele não vem. Eu não tenho nenhuma intenção de pegar um paciente, por exemplo, que está sendo acompanhado em fisioterapia e fazer a fisioterapia desse paciente, de forma alguma. Ali a gente vai trabalhar com as questões relacionadas àquele evento, né? Se o paciente já tem, muito pelo contrário, a gente entra em contato com o profissional também, mas é tratar aquele evento. Qual é o evento dele? É uma isquemia, né? É uma desvascularização, é uma hipóxia, enfim. Então a gente vai tratar em conjunto aquilo e depois a gente devolve esse paciente para o profissional. A gente tem uma central de curativos lá. Tudo bem, tem uma central de curativo, mas eu já recebi diversos pacientes, por exemplo, essa paciente da erisipela, o próprio outro pé diabético, o Manuel, lá que eles chegaram lá com a enfermeira que já fazia o curativo dele. Em nenhum momento eu ofereci para fazer curativo lá.
Eles estão fazendo o acompanhamento dele lá, agora eles vão fazer hiperbárica aqui. E eu ia sempre conversando com a enfermeira que fazia o curativo, ela conversando comigo, mandando foto. A gente faz o atendimento multidisciplinar. Seja ele multidisciplinar, oxi, todo oxi. Sim. Seja ele oxi e outras sem problema algum. Sim, O que interessa pra gente é resolver, promover a saúde tirar o sofrimento do né? paciente. Ponto. De onde vai vir não me interessa. Mas é que às vezes a gente fala, pô, acho que esse curativo não tá legal. Eu ligo pra a enfermeira, pô, acho que esse curativo, o que você acha? A gente mudar e tal. Ela, pô, vocês têm aí, porque eu não tenho aqui, a gente acaba. É todo mundo em conjunto para ajudar o paciente. Isso, com o objetivo. Sem vaidade de, eu quero o mérito todo para mim, eu vou fazer tudo aqui na OX, eu quero lucrar tudo aqui. Não, não é isso, é promover a saúde. Sim. A ferramenta que a gente já recebeu pacientes de fisioterapeutas que fazem a fisioterapia lá pós-operatório com um determinado fisioterapeuta, só em nenhum momento oferece fisioterapia. Se a fisioterapeuta lá não trabalha com ozônio, eu que geralmente falo, olha só, essa paciente aqui eu acho que cabe um ozônio, converso com ela, ela vai, conversa e fala do ozônio, mas ninguém tá ali, não acho que você vai mandar o paciente para a fazer hiperbárica, e aí vai vir um fisioterapeuta. A gente tem também um serviço de nutrição lá, com o Vitor Bahia, que a nutrição a gente sabe que é fundamental em qualquer processo, né? Principalmente de cicatrização. Em nenhum momento o paciente já tem o seu nutricionista, já tem o seu fisioterapeuta, a gente não vai ficar, faça tudo aqui, é melhor, é mais... Não. Isso aí a gente é bem ético em relação a isso, de estar fazendo essa multidisciplinaridade, seja dentro da OX, né? Seja fora, sem problema nenhum. A nossa principal intenção é resolver a vida do paciente. Tirar o paciente do sofrimento. Isso é muito importante você estar falando, e foi assim, uma das razões, como eu já mencionei, da gente estar tendo esse bate-papo aqui, que é justamente ventilar isso para você que é profissional de saúde e que quer, e que precisa, numa eventualidade, encaminhar o paciente durante um episódio, uma intercorrência que você acabe vivenciando junto com o seu paciente. É importante você saber que tem um serviço aqui em Salvador que presta esse atendimento com essa mentalidade, que isso é muito importante. E é justamente por isso que a gente está aqui no Spacecast Studio, aproveitando a palhinha, não é? Falando sobre isso e transmitindo para vocês, para dizer a vocês que vocês também podem estar aqui com seus convidados, gravando conteúdos que sejam conteúdos relevantes, importantes, que façam de fato a diferença na vida daquelas pessoas que estão te ouvindo, que é um espaço bem aparelhado, né? Que é um espaço que acolhe também, assim como a Oxy renova, né? Então, assim, você pode locar, você pode trazer seus convidados, fazer seu evento e continuar o seu trabalho, né, dando visibilidade ao trabalho que você já faz, tá certo? É só um pouquinho de merchan que se fala. Local ótimo. Local para estacionar, lugar seguro, tá vendo? com segurança, confortável, excelente. Olha, gente, hoje eu vi uma coisa muito interessante, que existem 3 aspectos muito importantes para a longevidade, para nossa longevidade, que são conexões sociais, que é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está se conectando para prestar bons serviços, né? Chega, me arrepio. Alimentação, uma boa dieta, um bom nutricionista acompanhando e atividade física, não é? Então, assim, são os 3 pilares para que a gente possa ter uma vida longeva e saudável, ativa. Na verdade, indo pro CrossFit, né? Lá para mais. Um beijo para a Luli, pro pessoal do CrossFit. Fazer minha média aqui com eles. Mas pronto, olha, queria só falar mais um pouquinho sobre envelhecimento. Claro. Sobre o processo de envelhecimento e hiperbárica e ozônio. Uma coisa que você falou, eu fiquei na dúvida. Você aplica ozônio em face? Sim. Aplica, sim, né? Em face a gente trabalha, né, com infiltrativo, né, porque a gente não pode usar bolsa nem bag, porque o ozônio, ele é a única forma, né, via de administração que a gente não pode ter via respiratória. Sim. Porque ele termina atuando lá diretamente nos alvéolos, né, então a gente tem aí uma incompatibilidade, mas no resto a gente consegue. Então o ozônio, no caso, essa paciente que a gente citou da ROF, né, sim, onde tinha uma isquemia na região de nariz, então a gente faz o ozônio infiltrativo nessa região. Como ele tem um alto poder dispersivo, então a gente faz intradérmico, e aí ele consegue ter uma penetração maior.
Maravilha. Pronto, então vamos falar um pouquinho sobre o processo de envelhecimento. Vamos falar sobre os telômeros. Apaixonada por telômeros. Você falou dos telômeros, acho que quem já leu sobre isso viu, né? O estudo que foi feito em Israel. A gente estava falando mais cedo disso, né? Da diminuição, né? Do desgaste, né? O alongamento desses telômeros, cerca de 20%, ali, 25%. Que foi feito através do uso da hiperbárica, né? Tanto dos telômeros, outra coisa muito interessante que eu observo na hiperbárica, tanto dos estudos, mas mais ainda na prática, é a diminuição do eflúvio telógeno, que é a diminuição da queda de cabelo, né? Tem diversos estudos, meta-análises que mostram você fazer a hiperbárica no pós-imediato e depois de 90 dias, que é o período mais estudado, fala que tem um eflúvio telógeno naqueles 80 a 90 dias pós a cirurgia, por conta da anestesia. E aí cabe você também fazer uma hiperbárica. É um estudo que eu vi. Que é a perda dos bulbos quando transplantados, é isso? Exatamente. Aí você consegue usar tanto para implante capilar, tem diversos processos que você faz hiperbárica de 2 a 3 sessões antes. Do implante, 5 a 10 pós, e depois de 30 dias faz mais, depois de 90 dias faz mais 5 sessões para prevenir, porque tem uma queda tem uma queda do processo inflamatório, depois sobe o processo inflamatório e tende a cair. A gente sabe que o couro cabeludo é extremamente inflamado. Se você modula, controla o processo inflamatório, tende a cair bem menos. Menor perda. Então esse estudo aí, que a gente falou de Israel, mostra muito isso, essa relação do prolongamento dos telômeros. E isso tem total a ver com a parte do rejuvenescimento, né, celular. Consegue rejuvenescer de 10 a 15 anos, uns mostram 20 anos, enfim, da saúde, né? Tem muito essa relação, né, dos telômeros. É uma área, como eu tinha te falado, dos telômeros que a gente não atua muito nisso, mas a gente sabe que tem diversos estudos mostrando relação da hiperbárica com a longevidade, a própria ozonioterapia também, com essa parte da longevidade. E uma coisa que eu acho assim muito importante, que acho que a gente não pode deixar de falar da ozônio, é com a desbiose, né? Sim. Porque o ozônio, ele é sensacional para desbiose. E às vezes a desbiose... Explica ao pessoal o que é desbiose para todo mundo ficar. Às vezes a desbiose é a raiz do problema de diversas doenças que a medicina convencional não consegue resolver. Desbiose e ozônio eu vou deixar com... Pronto. Eu quero aprender com ela agora. Então, a questão da desbiose é um desequilíbrio, né, entre as bactérias do nosso intestino, boas e ruins. E aí a ideia do ozônio, como ele é bactericida na sua propriedade, né, uma das principais características do ozônio e que ele começou lá a ser utilizado é esse processo antimicrobiano de uma forma geral, então bactericida, fungicida, e a gente consegue diminuir essas bactérias, né, ruins. E a partir do momento que a gente associa o uso, por exemplo, de probióticos, de uma mudança alimentar, da atividade física, então você cria um ambiente, né, propício para uma melhora dessa microbiota. Então, como a gente hoje sabe, né, que o intestino é o nosso segundo cérebro, nunca se falou tanto de intestino como a gente fala de alguns anos para cá. Né? E aí a ideia é essa, então a gente tratar isso, que cabe também no que você está falando da questão do envelhecimento, né? A partir do momento que a gente controla o processo inflamatório, diminui radicais livres, e o ozônio tem junto essa característica com a hiperbárica, a gente vai conseguir, com toda certeza, uma melhora da longevidade, né? A gente vai conseguir, não tem o ozônio diferente do estudo esse que foi publicado em Israel, ele não tem esse estudo tão específico em relação a essa especificidade de telômero, né, da gente conseguir realmente acompanhar esse crescimento. Mas a gente consegue entender que se eu melhoro o sono, então onde é que nosso intestino, ele tem 400 vezes mais serotonina do que a nossa própria glândula pineal, né? Então ele a melatonina. Então, a gente tem uma maior produção de serotonina, a gente tem uma maior produção de dopamina, 95% da serotonina, 50% da dopamina, tudo está no intestino, né? 500 milhões de neurônios, tudo e daí vai. Então, se a gente melhorar a saúde desse intestino, a gente vai ter
uma melhora da condição de vida de uma forma geral. Então, eu posso ter a questão do rejuvenescimento, eu vou ter uma maior disposição, eu vou ter uma melhora na qualidade do sono, e tudo isso está relacionado com o nosso processo de envelhecimento. E aí, só você usa para isso o ozônio retal, né? Tem um local, agora nesses casos, para desbiose é mais indicado o retal. O ozônio, ele tem, né, 3 vias, basicamente, de administração. Ele tem sistêmica e local. O local normalmente é feito através de bag, né, que é tipo uma bolsa mesmo, onde você vai colocar ali, ele vai agir na epiderme, e o injetável, então intradérmica ou subcutânea. E a gente tem essa via que é chamada de via sistêmica, que tanto pode ser, né, a autohemoterapia, onde você tira o sangue, oxigena ou ozoniza e depois recoloca no paciente, ou você tem a retal. Hoje a gente começa a usar mais a retal, já que a gente está falando de 2 vias similares, pelo menor risco. Então, o menor risco de embolia, não é a necessidade de se extrair o sangue do paciente, de se recolocar. E a gente já tem uma via que é o canal retal, né? Então, é feito com uma... Né? Exatamente, é feito com uma sonda muito pequenininha. A gente vai colocar ali uma quantidade de gás, determinada concentração, que vai depender de cada paciente. Invasivo também. Muita gente fica preocupada, via retal, porque vê aplicando o ozônio ali, acha que vai ser agulha também. Sim. Né? Isso, exatamente. É uma sondazinha, é uma sonda, é menor do que um supositório, né, em relação ao diâmetro. Sim. E aí a gente vai colocar esse gás ali, o paciente, ele tem uma dispersão, né, mais ou menos 5 minutos. Depois de 5 minutos, tudo que a gente injetou não é mais ozônio, ele já se transformou de novo em oxigênio, né? E aí a gente vai ter essa perda. Então, a partir dali, como ele tem intestino, grande vascularização, eu vou ter essa penetração muito rápida via corrente sanguínea. Então, a gente vai ter uma resposta que é chamada sistêmica. E aí, por conta disso, diminui radicais livres, melhora. Hoje a gente tem estudos, por exemplo, fibromialgia, onde a gente mostra que diminui as citocinas inflamatórias. Então, a partir desse momento, o paciente também diminui dor. E daí, uma série de outras. E tem uma indicação para hiperbárica também, né? Exatamente. Eu sei que é tema para o próximo, mas a gente consegue usar o ozônio e a hiperbárica na medicina regenerativa no que se diz respeito dos atletas de alta performance. A atividade física de alta intensidade gera disbiose. Muitos atletas de alta performance têm disbiose. Porque a atividade física é como o professor meu fala, né? Você está arrumando um problema para o seu corpo resolver. O seu corpo vai criar estratégias para resolver até ele ficar adaptado. E aí ele para de sofrer como ele sofria antes. Pode ver no seu primeiro treino de crossfit para hoje, você faz o treino que o primeiro que você fez, você falou, nunca mais eu volto aqui, eu não tenho condição disso. Eu queria dormir lá. E hoje você faz você já quer fazer outro igual. Então o seu corpo vai se adaptando e as estratégias vão mudando. Mas atletas de alta performance que treinam muito, acaba exagerando em um lado, né? Porque nosso intestino ele vai migrando para outras demandas, parte muscular, articular, e acaba que fica carente. Uma atividade física de alta performance chega muito menos sangue no intestino do que uma atividade física moderada, intensa. Faz todo sentido. Então gera o desequilíbrio, gera a desbiose. Aí o que faz o atleta de alta performance? Ele vai parar de treinar, ele vai por conta de uma desbiose? Não, ele vai fazer estratégias para melhorar isso. Alimentação, hidratação, ozonioterapia, hiperbárica, enfim, tem diversas estratégias. É tema para outra coisa, mas a gente vai conversar. É uma área que eu vi que você se interessou bastante, você se identificou com isso, atleta amadora. Então, tem muito isso, tem muito benefício do ozônio, da hiperbárica também, com essa questão de ritmo intestinal, desbiose, recuperação muscular, porque é isso. Atividade física de alta intensidade tende a gerar desbiose, sim, e muito atleta não imagina que é isso. Às vezes a gente mesmo exagera no treino, tá com problema gastrointestinal, vai pro gastro. Aí chega no gastro, toma omeprazol, isso e aquilo e não resolve. Aí medicina convencional. Aí fica 2, 3 dias sem treinar, melhora, aí acha que foi até o remédio, e não foi. Foi só um descanso. Verdade. Às vezes a sua fadiga que está gerando a desbiose. Mulher tem mais desbiose ainda do que o homem, né? Já, tem muito isso. Naturalmente, né? Enfim, o cortisol alto por muito tempo, estresse, fadiga. Às vezes a gente
quer treinar de domingo a domingo. Só que a gente não quer treinar de domingo a domingo um dia leve, outro dia mais tranquilo. A gente quer treinar quem treina CrossFit. Eu já treinei CrossFit. O pessoal do CrossFit é louco. O pessoal do CrossFit quer treinar. Só tem louco. Eu digo que é uma seita. Quer treinar de domingo a domingo, um treino mais pesado do que o outro. E isso é muito legal. Porém, o corpo sofre algumas coisas. Na hora a fatura chega, né? E o envelhecimento vem disso, né? Você também estimula muito radicais livres, você vai ter um processo de envelhecimento mais intenso. Porque é isso, é dano e reparo tecidual. Dano e reparo tecidual. Às vezes o dano não está acompanhando o reparo. Não está acompanhando o reparo, né? Aí gera o desequilíbrio, que é a desbiose, que só acabou de explicar, que é o desequilíbrio das bactérias ali da flora intestinal. Aí a gente toma Floratil, acho que vai resolver. Que vai resolver, exatamente. A gente tem que diminuir um pouquinho. Diminuir a atividade física equilibrar. E começa a cabeça. Ai, Jesus! Então, por isso que a gente hoje fala muito isso, né? A gente precisa entender que a gente tem que estar assessorado uma vida inteira, né? Da mesma forma que comer bem é uma vida, e a gente não está falando de escapes, disso e daquilo, mas é aquilo que a gente faz com constância, né? Não é a exceção que vai matar, é a constância. É a regularidade. Exatamente. Então, tanto na atividade física, quanto na uso de suplementação, quando é o caso, né? Treino demais mata a planta, né? Pois é. Eu não quero com essa conversa. No caso, água demais mata a planta. Treino demais também. Às vezes você treina todo dia, mas em alta intensidade todo dia, tudo bem, mas vai gerar com certeza muitos radicais livres, é verdade. Eu estou lendo um livro que se chama Hábitos Atômicos, que é justamente isso. São pequenos hábitos diários na sua vida, que você vai construindo quem você é. Sim. Com certeza. E tendo a repercussão também deles, né? Obviamente. Olha, mas eu acho que a gente falou... Eu adorei. Adorei. A gente falou um bocado aqui. E ainda veio com um monte de coisa para falar, né? Muito bom. Foi muito bom. A gente vai fazer outros episódios, né? A gente tem muita coisa para estar conversando com vocês. Eu espero que vocês, colegas da área de saúde, visitem a página, não é? O Instagram da Oxi Renova. Tá, visitem a Oxi Renova, né? Nós estamos lá. Não precisa marcar horário, não. Pode ir lá. A gente vai receber vocês. Exatamente. E a gente vai apresentar como é que funciona o serviço, como é uma sessão de hiperbárica. Muita gente só vê câmera hiperbárica por foto, né? Nunca viu pessoalmente. E a gente vai estar lá com o maior prazer para receber, para poder explicar, enfim. Pois, eu acho que sim. Porque a gente está a todo momento trabalhando e, né, tem uma necessidade pontual que seja, né, de pedir um socorro, né? Aquela coisa, né, Ina, não tem complicação quem não faz. Exatamente. Né? Aí quanto mais você faz, mais o percentual, ele é proporcional, né? Exato. Então, quanto mais pacientes você atende, quanto mais procedimentos você faz, maior o risco de em algum momento aquilo acontecer, né? E hoje uma outra coisa que a gente vê muito assim, como você falou também, os pacientes hoje, antigamente você tinha menos complicações também, porque eram pacientes virgens, né? Que você fazia aquele procedimento uma vez. Hoje a gente tem pacientes de plástica que está na terceira, quarta prótese. Você tem paciente hoje da parte de harmonização, em que ele vem fazendo há um tempo. Ele já fez com A, com B, com C, com D, e aí ele vem para você, é como você falou, você não tem mais anatomia. Novas, aí ele quer fazer aquela coisa nova, só que ele já fez o antigo, aí é exposto novamente. A complicação vai acontecer na mão de alguém, né? Então, se a gente puder evitar e contornar da melhor forma, não é? Estamos então, lá para isso. Pois agradeço demais. E lá a gente tem o serviço de fisioterapia dermatofuncional com nada mais nada menos que Soane Lemos, que eu sou fã número 1. Quem vem depois é seu fã número 1. A gente tem a prática muito boa. A gente se dá super bem, a gente trabalha bem, a gente consegue ter sucesso. Os pacientes, graças a Deus, gostam muito dessa experiência. Os cirurgiões também gostam muito, confiam na gente. Isso é um combustível para a gente trabalhar da melhor forma possível. Então, lá na Oxi a gente tem fisioterapia dermatofuncional, tem a parte da oxigenoterapia hiperbárica com câmeras monoplace, tem a parte também de curativos que a gente faz e tem a parte de nutrição, que tudo começa no intestino, né? A gente tem que cuidar
da nossa parte nutricional, que muita gente negligencia, Sim. quer fazer dietas tradicionais do YouTube, enfim, mas é muito importante você ter um acompanhamento também nutricional, né? Que bom, essa visão holística, né? A Que visão integrada do fato das integrada, coisas, não é? né? Exatamente. Não adianta tratar só uma coisa se você tem uma repercussão no organismo Como um todo, ou todo. se é a partir disso, né? Mas olha, muito obrigada, gostei Obrigado a muito. você, foi um A prazer gente vai imenso estar aqui. estar aqui de novo outras certeza. vezes, viu? Galera, muito obrigada. Um beijão pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, não é? Pronto. Querem falar alguma coisa? Desejar? Olha. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, pessoal de Cruz das Almas. Das almas, Até a próxima Até a mesmo, né? próxima. Porque existem Até a outras. próxima, até breve, né? Até breve, moça. Obrigada. Pronto.